1 Reis 18, a partir do verso 20. O texto diz: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou. Não é nesse verso, não, é verso 41. 1 Reis 18, verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. 3 anos e meio sem chover, sem cair uma gota de água em Israel. E agora Elias diz que vai chover. Verso 42, juntos: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse a seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. O firmamento está limpo, não tem uma nuvem. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Esse é o texto da palavra do Senhor. Ao pensar nesse texto, eu estava me lembrando quando eu fui intimado a dar uma assistência a uma congregação lá no Amapá, num lugar chamado Serra do Navio, numa região, numa cidade ribeirinha, e eu morava em Mazagão, e para chegar lá naquele lugarejo, chamado Serra do Navio, eu tinha que pegar um barco e andar cerca de 2 horas naquele barco. Depois do barco eu pegaria um trem, passava quase o dia todo naquele trem. Depois do trem eu pegava um ônibus até chegar em um certo local. Depois eu fazia uma caminhada até chegar no rio. Quando chegava no rio, o Rio Largo, teria que pegar um barco para atravessar o rio. Depois eu teria que andar mais uma parte até chegar na casa do presbítero que me hospedava. Isso eu fazia uma vez por mês, numa sexta-feira. Esse era o meu percurso, e então eu tinha que andar dessa forma. E a primeira vez que eu fui naquela congregação, eu cheguei lá exausto. Foi bem difícil. Mas quando eu cheguei lá, já tinha um culto marcado na sexta-feira à noite. Fizemos o culto, e no sábado também tinha o culto. Aí domingo de manhã, escola bíblica dominical, e à tarde o culto. E quando foi no sábado para o domingo, eu tive um sonho que eu estava pescando ali no rio, e eu pegava 3 peixes. 3 peixes. E eu tive uma convicção muito forte, por causa daquele sonho,
que naquele final de semana 3 pessoas iam se converter. E eu falei para o presbítero, eu disse: irmão, esse final de semana vai se converter 3 pessoas. Ele achou graça e disse: é muito difícil, pastor, nem visitante vem na nossa igreja, como é que vai se converter esse povo? Eu disse: mas meu irmão, eu sonhei e eu creio que vai acontecer, que eu geralmente quando eu sonho com peixe, eu disse para ele, quando eu sonho com peixe tem a ver com gente, com alma, e eu disse isso para ele. E aí, irmãos, domingo de manhã, escola dominical, quando eu terminei de dar a palavra, uma moça levantou a mão que estava visitando e se converteu a Cristo. O Senhor transformou aquela vida. E aquela moça era filha de um chefe lá daquela cidade, e Deus a levou para a igreja. E quando foi à tarde, no culto, mais 2 pessoas se converteram ali. E aquilo trouxe um ânimo, uma alegria para aqueles irmãos que não viam nem visitante na igreja, e de repente o Senhor conduziu essas pessoas. Com isso, irmãos, eu quero dizer para vocês e quero falar sobre o pequeno sinal de Deus. O pequeno sinal de Deus. Para mim, naquele dia, foi um pequeno sinal de Deus, quando o Senhor me agraciou com aquele sonho, e de fato isso aconteceu. Quando lemos esse texto da palavra do Senhor, 3 anos e meio sem chover, e Elias disse para Acabe: vai chover. Seria improvável, impossível, não há nuvens no céu, tudo está limpo. E aí Acabe, em vez de orar, a Bíblia diz que ele subiu, foi para comer e beber. Mas Elias subiu ao Carmelo, colocou a cabeça entre as pernas e foi orar a Deus, ao Senhor, e orou, e mandava o seu moço dizer, olhar se tinha algum sinal de Deus no firmamento, alguma nuvem, e ele sempre dizia: não há nada, não há nada. E na 7ª vez diz a palavra de Deus que apareceu uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E quando Elias viu este sinal, ele disse: chega, é o suficiente. E aí correu e disse: Acabe, vai para casa porque vai chover. E a Bíblia diz que dentro de pouco tempo o céu enegreceu e caiu uma grande chuva ali. Eu quero enfatizar aqui sobre o pequeno sinal de Deus. Dá para dizer isso comigo? O pequeno sinal de Deus. Algumas verdades nesse texto que eu quero deixar para os irmãos. Primeira verdade nesse texto sobre o pequeno sinal de Deus. Só para fazer uma dinâmicazinha, levante a sua mão assim, ó, para mim, por favor. A palma, pensa aí numa nuvem do tamanho da palma da mão de uma pessoa. Uma nuvem, é pequena ou não? Ele viu lá no firmamento, essa nuvem do tamanho da palma da mão de um, olha aí o tamanho. Isso no firmamento é ínfimo, parece insignificante, mas era o sinal de Deus. O sinal de Deus, o pequeno sinal de Deus. Eu não sei o que é que os irmãos esperam quando oram, quando buscam a Deus, se você espera um grande sinal de Deus. É assim? Elias orou, e quando apareceu foi um pequeno sinal de Deus. O que nós podemos aprender como verdade desse texto? Primeira verdade: quase sempre as ações de Deus começam pequenas. Quase sempre as ações de Deus começam pequenas. Não são grandes coisas. Olha o pequeno sinal de Deus. Aquilo era sinal da ação de Deus. Não havia nuvem nenhuma no céu, mas o pequeno sinal de Deus apareceu. Quase sempre Deus começa com coisa pequena. Aprenda isso para a sua vida.
Às vezes a gente tem uma expectativa de que vem uma coisa grande, enorme, gigantesca, e aí o sinal de Deus começa bem pequeno. Quase sempre é assim. Segunda verdade desse texto: a partir do pequeno é que Deus faz o grande. A partir deste pequeno sinal é que Deus faz o grande. Vou só relembrar. Lembra que eu sonhei com 3 peixes pequenos que eu peguei ali. Pequeno sinal de Deus. Aí Deus estava querendo fazer algo grande naquela congregação, que vocês nem imaginam o que aconteceu depois de tudo isso. Mas era o pequeno sinal de Deus. Às vezes Deus está mostrando um pequeno sinal dele para a sua vida. Deus geralmente começa quase sempre com pequenas coisas, pequenos começos, pequenas ações. E Deus faz grandes coisas a partir destas coisas pequenas, desses pequenos sinais. Então, nós devemos aprender isso. A partir de pequenos sinais, Deus faz coisas grandes. O céu enegreceu, ficou cheio de nuvem, a partir daquela pequena nuvem. A outra lição: o pequeno fenômeno que você está vendo, aquele pequeno sinal, você verá o extraordinário de Deus. É a partir desse pequeno que você verá o extraordinário de Deus. Uma pequena nuvem lá no céu, de repente o céu enegreceu e caiu uma grande chuva, diz a palavra. É a partir desse pequeno fenômeno que Deus vai fazer, irmãos, coisa extraordinária. Às vezes é a partir desse pequeno. Eu tenho um amigo que ele mora em Palmares. Ele era empresário e faliu. 2 anos falido. Gemendo, orando e gemia. Ele disse para mim: pastor, eu não sabia mais o que orar. Eu chegava, me ajoelhava diante de Deus e eu só gemia, eu só chorava diante de Deus. 2 anos. Depois de 2 anos de oração, humilhado, clamando a Deus, um homem chegou para ele e disse: você não quer ser representante de um produto? Aí ele disse: um frasco pequeno, que tinha um óleo extraído da aroeira, que servia para a garganta. Você não quer ser representante desse produto? Aí você olha, um homem que foi um grande empresário, agora vem um pequeno produto para a sua mão, mais ou menos desse tamanho, e ele me deu depois de presente, e eu vi o tamanho daquele produto pequeno, insignificante, mas ele resolveu pegar aquele pequeno produto e começar a vender. E foi desse pequeno produto que Deus colocou nas mãos dele, que Deus deu o dobro para ele. Hoje ele tem o dobro do que ele tinha antes. Às vezes é esse pequeno que Deus está mandando, que às vezes a gente joga fora, que a gente despreza, que a gente não considera, mas às vezes é desse pequeno sinal de Deus que Ele vai fazer algo extraordinário, grandioso, maravilhoso, poderoso. É desse pequeno sinal. Pedro Paulo, o nome dele. A partir do pequeno sinal. Talvez irmãos aqui estejam orando, e pedindo a ação de Deus, e de repente Deus vai vir com algo muito pequeno, muito sutil, mas se a gente desprezar o pequeno sinal de Deus, o que vai acontecer?
Então aprenda essas lições para a sua vida, sobre esse pequeno sinal de Deus. Quase sempre as ações de Deus começam pequenas. Eu sempre desconfio de coisa muito grandiosa de quando começa. Eu sempre desconfio desses começos assim, muito suntuosos, grandiosos. Eu tenho um pé atrás, porque quase sempre Deus começa uma coisinha pequena, e a partir desse pequeno que Deus vai fazer uma coisa muito grande. E é esse fenômeno pequeno que você verá o extraordinário de Deus. Esse texto, irmãos, sobre esse pequeno sinal de Deus, ele traz, pelo menos aqui para mim, 4 revelações. Primeira revelação: esse pequeno sinal de Deus significava que o tempo de Deus tinha chegado. O tempo de Deus para mandar a chuva tinha chegado. Pequeno sinal de Deus revela que o tempo de Deus tinha chegado. O pequeno sinal de Deus revela a resposta da oração. Diz o texto que Elias orou quantas vezes? 7 vezes para aparecer o quê? Um pequeno sinal, uma pequena nuvem. Portanto, persevere em oração. Isso revela para nós, nesse texto, que o tempo de Deus tinha chegado, que a resposta da oração veio. Outra lição, outra revelação que o texto nos mostra, que a manifestação da graça é evidente. Esse pequeno sinal revela a manifestação da graça de Deus, evidente. É uma pequena nuvem que aparece ali. E quarta revelação desse texto: Deus governa todo o universo. É Ele que faz desaparecer e é Ele que faz aparecer. Apareceu apenas uma pequena nuvem, pois é a partir daí que Deus vai encher o universo de grandes nuvens. Mas a partir dali, sim, é a partir dali. Então, o governo de Deus sobre o universo, é Deus que chama a nuvem. A palavra do Senhor diz claramente que Deus chama à existência o que não existe. Então, esses pequenos sinais aqui mostram isso. O tempo de Deus chegou, a oração foi respondida, a manifestação da graça e o governo de Deus no universo. Esse pequeno sinal de Deus. Para concluir isso aqui, irmãos, sobre esse pequeno sinal de Deus. Primeiro, é preciso discernir os sinais de Deus. E Elias discerniu. A nuvem apareceu, é sinal de Deus. Não tinha nenhuma. Se apareceu uma, então, esse tempo todinho não tem uma nuvem, agora apareceu, é sinal de Deus. Preciso discernir os sinais de Deus. Segundo, é necessário perseverar até o sinal aparecer. Persevere. O problema é que a gente desiste antes do sinal aparecer. Vai uma vez, nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Quarta vez, nada. Quinta vez, nada. É para desistir. Sexta vez, nada. Sétima vez, um pequeno sinal. Persevere, irmãos. A perseverança é uma rainha. Nós precisamos perseverar. Às vezes a gente quer que Deus faça da primeira vez, da segunda. Nem sempre é assim. Você tem que orar muito tempo. Então, lições para nós. Preciso discernir os sinais de Deus. É preciso perseverar até o sinal aparecer. Terceiro, irmãos, é indispensável que o sinal de Deus seja suficiente. Quando Elias viu o pequeno sinal, ele disse: chega, é suficiente, vai chover. Você tem que lembrar que é esse pequeno sinal de Deus
que vai ser a suficiência para uma grande chuva. Lembre-se disso. Talvez você tenha orado, está clamando, gemendo, buscando a Deus. Você está esperando um grande sinal. E o grande sinal não está vindo. Quem sabe o pequeno sinal está ali. O pequeno sinal está ali. Você olha, é muito pequeno, como a palma da mão de um homem. É o pequeno sinal de Deus. Que isso seja suficiente para a gente se levantar e dizer: Deus vai fazer. Esse pequeno sinal de Deus seja suficiente, como Elias correu, foi dizer a Acabe: Acabe, aparelhe os teus animais, corre, porque vai cair uma grande chuva. Mas olha para cima, só tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, um pequeno sinal. Elias está dizendo: isso é suficiente, aparelhe o cavalo, vai-te embora, porque senão tu vais te molhar todinho. E aí Acabe subiu no cavalo. E o que eu acho impressionante nesse texto é o último versículo, porque diz o texto que Elias cingiu os lombos e correu adiante de Acabe. Acabe estava a cavalo, e diz a palavra de Deus que Elias correu à frente dos cavalos de Acabe e chegou à entrada de Jezreel, à frente dos cavalos de Acabe. Que coisa fantástica! Deus estava agindo, o céu enegreceu, o vento soprou e Elias correu mais que os cavalos, a partir do pequeno sinal de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quem sabe, irmãos, Deus está dando para a terceira igreja, para a sua família, para você um pequeno sinal, e você precisa de dizer: é suficiente, Senhor, eu creio que vai chover, eu creio que vai mudar o tempo, eu creio que a coisa vai mudar, porque Deus já está agindo no tempo certo. Resposta de oração, algo extraordinário está acontecendo, o pequeno sinal de Deus. Repita comigo isso: o pequeno sinal de Deus. Amém? Já orou um bocado, já pediu um bocado, está desanimado, você olha, não vê nada. Quem sabe Deus está dizendo: meu filho, abre os olhos, olha aí o pequeno sinal, olha aí que eu estou dando esse pequeno sinal. E você tem que olhar e dizer: oh Senhor, graças a Deus, o pequeno sinal de Deus apareceu, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Levanta as suas mãos e ore a Deus, espere os pequenos sinais de Deus. Toda a igreja orando. Pediu o pastor Sérgio para vir aqui à frente fazer esta oração. Em seguida estaremos dividindo em classe. Espere o pequeno sinal de Deus.